Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de relatividade. Na última aula nós falamos sobre quadrimomento, tanto para partícula com massa diferente de zero, quanto para partícula com massa igual a zero. E, bom, como a gente falou muita coisa, eu vou começar a aula fazendo um pequeno resumo do que a gente falou na última aula, porque, bom, a gente vai usar isso durante essa aula, né? Então, um resumo de tudo que a gente falou na última aula. Primeiro, as propriedades gerais que o quadrimomento de uma partícula tem que satisfazer, independente se ela tem massa igual a zero ou diferente de zero, é que, digamos, as características geométricas, né? Primeira coisa, a gente tem que o PMI ele é sempre tangente à linha mundo dessa partícula para cada um dos acontecimentos que ocorre para essa partícula. A segunda propriedade é que esse PMI ele é tal que PMI é igual a massa ao quadrado dessa partícula multiplicado por c quadrado. E aí, em particular, se a partícula tem massa zero, bom, então aqui a gente vai ter zero, né? E a terceira propriedade é que as componentes desse PMI, a componente zero é a energia relativística dividida por c, e as outras três componentes, a parte espacial, corresponde ao momento relativístico da partícula. Então, essas são as propriedades gerais. Agora, em particular, quando a massa da partícula é diferente de zero, a gente pode escrever o quadrimomento como a massa dessa partícula vezes a quadrivelocidade. E em termos das componentes dessa quadrivelocidade, dessa quadrimomento, a gente tem que a energia relativística ela é gama mc quadrado. Isso aqui também pode ser escrito dessa maneira. A energia relativística vai ser escrita como E0, que é a energia de repouso, mais T, que é a energia cinética relativística, dado por essa equação daqui. Por outro lado, o momento relativístico você pode escrever como gama mv, ou você também pode escrever como a energia relativística sobre c quadrado multiplicado por v. Tá? Então tem essas duas maneiras como a gente pode escrever o P. E a gente mostrou também na última aula que a gente consegue relacionar o módulo do P e a massa da partícula por essa razão daqui. Bom, tudo isso aqui no caso m diferente de zero. Agora depois para o caso m igual a zero. Para o caso m igual a zero, a relação que a gente tem entre o módulo do momento relativístico e a energia relativística é essa daqui. Tá? Então, onde, como eu falei, esse P, ele por definição é o módulo daquele momento relativístico, né? Digamos, de certa maneira você pode pegar essa relação a partir dessa quando você coloca m igual a zero, né? Porque a partir dessa parte aqui você pega justamente isso, né? E bom, a gente viu que a gente pode escrever, nesse caso, quando m igual a zero, a gente pode usar o fato conhecido da mecânica quântica, que a energia de por exemplo, de um fóton, você pode escrever como hν, né? E aí, dessa relação daqui, a gente tem que, digamos, o módulo desse momento relativístico vai ser hν sobre c, e depois vai ter o unitário, que dá o sentido que essa partícula está propagando, né? E a gente também pode, usando essa relação aqui, que sempre para uma onda
o comprimento de onda vezes a frequência da velocidade da onda, no caso aqui c, né? Usando essa relação, a gente pode reescrever isso aqui dessa maneira. E aí, digamos, usando essas componentes, o PMI ele vai poder ser escrito dessa maneira daqui. Ou a gente pode identificar, eu posso colocar esse H aqui para o lado de fora, dividir por 2π, e essa quantidade que a gente chama aqui, que a gente vê aqui, corresponde ao quadro vetor onda. E aí, nesse caso, a gente pode escrever, para o caso dessa partícula com massa zero, a gente pode escrever o quadrimomento como H cortado vezes esse kmi. Tá? Então, isso é um resumo de tudo que a gente viu na última aula. E, digamos, em termos de resultados gerais, digamos, o que talvez seja mais importante que a gente viu nessas últimas aulas é que quando a gente tem uma transformação de coordenadas x sem linha para coordenadas x com linha, uma transformação de Lorentz desse tipo, as componentes dos vetores e dos quadrivetores também transformam com essa mesma matriz de Lorentz que a gente tem aqui, elas aparecem na transformação das componentes, como eu falei, dos quadrivetores e quadritensores, né? Então, por exemplo, para o quadrivetor com índice em cima, ele transforma exatamente usando a mesma matriz que a gente usa para a transformação das coordenadas, né? Então, você vê exatamente a mesma matriz. Por outro lado, quando para um quadrivetor com índice embaixo, a gente usa esse lambda daqui, e esse lambda daqui, onde o primeiro índice está embaixo e o segundo está em cima, você pega dessa outra matriz usando os etas, né? as métricas, né? E no caso de um tensor, digamos, se ele tem 3 índices, ele vai transformar com 3 lambdas, 3 dessas matrizes, sendo que todos os índices em cima vão transformar, bom, exatamente como transforma as coordenadas, e para cada índice embaixo, transforma exatamente como as componentes de um quadrivetor com índice embaixo. Tá? Sendo que, em particular, essas matrizes de Lorentz, quando você tem o caso da velocidade na direção x, ela tem aquela forma tradicional que a gente está acostumado. Tá legal? Então, isso é o resumo, digamos, dos principais resultados que a gente viu nessas últimas aulas. E agora vamos aplicar isso para explicar, digamos, o efeito Doppler relativístico e a aberração relativística, né? Então, primeiro, lembrando, lá na física não relativística, vocês com certeza viram lá no curso de Física 2, vocês viram o chamado efeito Doppler, né? Que, por exemplo, se você tem uma fonte emitindo uma onda, por exemplo, uma onda sonora, e essa fonte está com uma determinada velocidade v, e aqui você tem um observador que recebe essa onda, o que acontece é que a frequência que esse observador vai observar essa onda vai ser diferente da frequência dessa onda emitida nesse referencial aqui onde a fonte está parada, né? E a relação que a gente tem nessa situação mais geral, quando você tem, digamos, a onda sendo emitida fazendo esse ângulo daqui com relação aqui ao, digamos que isso aqui é o eixo x,
Então, se aqui eu tenho um ângulo que eu chamei aqui de θf, é o ângulo com relação aqui à fonte, né? O resultado, digamos, nessa situação mais geral que você tem da relação entre, isso aqui seria a frequência que o observador recebe essa onda, e isso aqui é a frequência que sai aqui da fonte, né? Então essa aqui que é a relação que a gente tem nessa situação mais geral, onde esse V maiúsculo é essa velocidade aqui que, digamos, que move junto com a fonte, do referencial que move junto com a fonte, e esse V minúsculo é a velocidade da onda, né? E no caso particular, se você tem esse θf sendo zero, isso corresponde a você ter justamente essa fonte estando aqui do lado, digamos, esquerdo, e ela emitindo a onda aqui para frente, né, e ele se movendo para frente, né. Então, o caso quando θf igual a zero é o caso quando você tem essa fonte se aproximando pela esquerda aqui do observador, né. E aí você tem esse cosseno para θf igual a zero, dá 1, né. E depois, quando você tem um θf sendo π, é quando você tem o observador aqui desse lado direito, e a fonte está emitindo o som, fazendo o ângulo de 180 graus, e aqui você tem continuar a ter, digamos, esse referencial movendo para a direita, e a fonte emitindo o som para a esquerda. Então essa situação, quando θf nessa equação, quando θf igual a π, corresponde a fonte estar se afastando do observador, né? Quer dizer, muitas vezes, em geral, nos cursos lá de Física 2, você só vê essas duas situações aqui mais particulares, né? Mas essa aqui é a situação mais geral do efeito Doppler, quando você tem um ângulo θf arbitrário, tá? Mas, como eu falei, isso aqui é o resultado não relativístico, que em geral vocês veem lá no curso de Física 2, quando vocês estudam ondas, né? E outro fenômeno que a gente falou na primeira aula desse curso é o fenômeno da aberração, né? Então, como a gente falou lá na primeira aula, a gente considerou um caso particular de uma estrela que tivesse bem na vertical, né? E ela emite a luz na vertical. Então, digamos, aqui eu considero um referencial que está junto com essa estrela, e aí a luz é emitida, como eu falei, assim, na vertical, no eixo Y para baixo, né? Portanto, essa emissão, você pode considerar que o ângulo que essa luz está sendo emitida com relação aqui à horizontal é um ângulo θf igual a 3π sobre 2, né? E como a gente viu lá na primeira aula, a gente pode considerar, digamos, isso aqui seria uma pessoa na Terra, e se a gente, considerando que a Terra faz um movimento de rotação em torno do Sol, digamos que esse V é a velocidade da Terra com relação ao Sol, a gente viu que a pessoa aqui na Terra não recebe o raio na horizontal, mas ela recebe o raio inclinado por um ângulo. Aqui está um pouco, não está talvez não muito claro, mas aqui está. Então o ângulo é esse delta, né? A princípio ele recebe por um ângulo que é 3π sobre 2 menos esse delta, né? E o que a gente mostrou lá na primeira aula é que a tangente desse delta era igual a V sobre C, onde esse V maiúsculo é a velocidade aqui desse observador, né? E para fazer esse cálculo, a gente usou a soma de velocidades galileana, né?
a composição galileana de velocidades, né? Quer dizer, usou o resultado não relativístico. Né? O que a gente vai fazer agora vai ser rededuzir esses dois resultados, mas agora usando a relatividade. Né? E como vocês vão ver, a gente, usando o quadro vetores, a gente pode deduzir as duas coisas ao mesmo tempo. Que mostra que o cálculo, sempre que a gente usa tensores, ele, em geral, ele é muito mais direto, muito mais compacto. A gente obtém resultados de maneira muito mais resultados de maneira mais compacta. Né? Então, vamos considerar a seguinte situação. Né? Eu tenho, digamos, esse aqui, como sempre, eu vou considerar o referencial linha como sendo um referencial se movendo, e o referencial sem linha seria o nosso referencial onde tem digamos, parado, né, em repouso. Né? E a gente vai considerar o caso mais simples, tradicional, que os eixos dos dois referenciais, todos os eixos são paralelos entre si, e a velocidade do referencial linha está na direção x, que é o que a gente em geral usa, né, a situação mais simples. E digamos que eu tenha num referencial a luz, por exemplo, aqui dessa estrela, ela está sendo emitida numa determinada, digamos, com um determinado quadrimomento, numa determinada direção, que faz um ângulo que eu vou chamar θ', né, com relação ao eixo x'. Né? E como a gente falou, digamos, lá na última aula, esse Pmi', esse quadrimomento, ele pode ser escrito em termos daquele Kmi, né? Aquele quadrivetor onda. Né? E aí, por outro lado, o fóton, digamos, isso aqui é o fóton que é emitido, e depois o fóton que é recebido aqui pelo observador. A princípio, ele vai receber esse fóton. O quadrimomento desse fóton não é necessariamente igual ao quadrimomento desse outro fóton aqui, porque esse quadrimomento aqui é nesse referencial linha, enquanto que aqui é no referencial sem linha. Né? E como a gente já viu logo eu acho que foi na terceira aula, né? Quando você passa de um referencial para um outro referencial, a gente viu alguns exemplos que o módulo da velocidade da luz sempre tem que ser o mesmo, esse é o segundo postulado, mas a direção não é necessariamente a mesma. Né? Então, aqui essa luz pode estar sendo emitida numa direção que eu chamei θ', e aqui ele recebe numa direção que não é necessariamente igual. A única coisa que tem que ser igual é o módulo da velocidade. A velocidade no vácuo, a velocidade da luz é sempre a mesma, né? Mas o sentido dela pode mudar, a frequência também pode mudar, né? A única coisa que tem que ser a mesma nos dois referenciais é o módulo da velocidade. Né? Então, aqui, nesse caso particular, nesse desenho, eu estou considerando que digamos, o referencial linha está movendo junto com a estrela, e a estrela que eu estou considerando movendo, né? E esse referencial onde o observador está parado. Né? Mas no caso, digamos, isso aqui é mais ou menos a situação que acontece, que a gente vai usar no efeito Doppler. Né? Mas no caso da aberração, o que a gente considera é o contrário. A gente considera, digamos, a estrela parada e a pessoa na Terra em movimento. Né? Então, na realidade, eu vou sempre considerar, quer dizer, aqui, como eu falei, aqui eu estou considerando a estrela em movimento, né? Mas eu poderia considerar não a estrela em movimento, mas o observador em movimento. Né? Então, a convenção que realmente eu vou usar é que sempre a gente vai considerar o referencial S em repouso e o S' em movimento com relação a S, né, com uma velocidade na direção x.
Tá? Então, essa que é a convenção que a gente sempre vai usar, né? O S em repouso e o S' em movimento com relação ao S com a velocidade V, né? Isso, digamos, no caso daquele fenômeno de aberração, a gente vai considerar que o observador vai estar associado ao referencial linha. Tá? Então, bom, isso a gente vai falar um pouco mais adiante, né? E a princípio, como eu falei, tanto o quadrimomento quanto esses quadrivetores de onda, nos dois referenciais, eles não vão ser iguais, eles vão ser diferentes, né? Então, eu vou usar a seguinte notação. Então, no referencial sem linha, esse aqui que vai ser, eu vou usar, digamos, a frequência ômega sem linha e a direção vai ser um N também sem linha, né? E aí a gente tem que, a princípio, esse fóton, como está aqui no desenho, tanto aqui na emissão quanto aqui no observador, esse fóton ele está movendo no plano x, y, tanto no referencial linha quanto no referencial sem linha, né? E aí o que acontece é que, digamos, tanto no referencial linha quanto no referencial sem linha, o que vai ser a componente? Então, aqui a gente vai ter que isso aqui são as componentes do K, do trivetor, né? E aqui seria do K', né? Ou você pode pensar também do trimomento, né? E aí você tem, digamos, a parte X. O que vai ser? A parte X, bom, eu já coloquei aqui em evidência esse 2π ômega sobre C, multiplicado pelo a componente, digamos, a projeção X desse unitário, né? Então, se você tem um vetor unitário, um vetor, digamos, bom, como está aqui, um unitário, a componente X desse unitário vai ser a projeção dele nesse eixo X. Você vai pegar a projeção desse unitário nesse eixo X, vai ser nada mais do que o módulo do unitário, que é 1, multiplicado pelo cosseno, que pode ser aqui tanto θ nesse referencial, quanto θ' nesse referencial, né? Então, isso que dá a componente do unitário na direção X, né? Na direção Y, vai ser o módulo do unitário, que é 1, multiplicado por o seno do ângulo, ou θ ou θ', dependendo do qual referencial você está, né? Então, foi dessa maneira aqui que eu peguei essas componentes, né? Aqui no referencial sem linha e aqui no referencial com linha. E como o movimento está todo ele no plano x, y, a componente z é 0, né? Porque o movimento está todo nesse plano x, y, né? Então, é assim que se escrevem esses vetores para cada referencial, né? E aí agora o que a gente quer fazer, eu quero relacionar essas duas frequências de um referencial com relação ao outro, e eu também quero relacionar esses ângulos, né? Porque, como eu falei antes, essas frequências e esses ângulos podem ser diferentes em cada referencial, né? E aí, para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Então, a princípio, digamos, a gente considera esses dois sistemas de coordenada estão relacionados por uma transformação de Lorentz, né? E a gente considera uma transformação desse tipo. E aí, como consequência, a gente tem que o quadrimomento com índice em cima vai ter que se transformar da mesma maneira.
E, como consequência, o Camus, com índice em cima, também tem que se transformar da mesma maneira, né? Então, essa é a forma como esses quadrivetores transformam. E, em particular, para o caso que eu falei aqui, que eu estou considerando um boost na direção X, a gente tem que, para boost, que tem essa forma, a gente sabe que essa matriz é daquela forma como eu escrevi agora há pouco, né? Gama, vou colocar aqui direto beta, né? Opa, desculpa, aqui só tem o gama, né? Menos gama beta, menos gama beta, gama 0000 00100001. Então é assim que a gente escreve essa matriz, né? E aí, então, escrevendo isso aqui na forma matricial, a gente vai ter o seguinte: então, estou escrevendo aquela expressão explicitamente na forma matricial. Opa. E aqui do outro lado vai ter o quadrivetor onda no referencial sem linha. E bom, tomando aqui esse produto, o que você pega é que essas componentes elas vão, digamos, vai ter aquela forma tradicional como o XMI transforma, né? Quer dizer, a componente 0 do K vai transformar exatamente como a componente 0 do X, do XMI. Vamos colocar assim, VC KX. A componente X vai ser gama KX menos VC K0. E as componentes Y e Z, elas não vão mudar. Tá legal? Então, essa que é a forma como que elas se transformam. Deixa eu colocar aqui um número para essas equações. Então, agora colocando explicitamente, quer dizer, a gente sabe quanto vale essas componentes, né? Foi o que eu escrevi agora há pouco, né? Então, colocando esses valores aqui, tanto para o referencial sem linha quanto para o referencial com linha, é só colocar ali naquelas equações. Então, primeiro para a equação 1, colocando aqueles valores, a gente vai ter o seguinte: para o K' 0, então você vê aqui, isso aqui que é a componente 0, no caso sem linha, desculpa, com linha, e aqui no caso sem linha, né? E depois a gente vai precisar aqui da componente X, no caso sem linha, vai ter esse cosseno, né? Então a gente vai escrever aquela expressão da seguinte maneira: o K'0 vai ser aquele 2π ômega sobre C. Eu já posso, digamos, em todos os termos, esse 2π ômega sobre C, ele vai aparecer em todos os termos, né? Então eu já vou cancelar eles, para não ter que ficar escrevendo tudo isso. Então vai ficar só o ômega linha, já vou sumir com aquele 2π sobre C, né? Do outro lado vai ficar gama. Aqui no K0, a gente vai pegar
ômega, depois vou ter menos V sobre C, e o Kx, eu tenho aqui novamente aquele mesmo ômega, e como eu falei agora há pouco, ele vai estar multiplicado por um cosseno de θ. E como eu falei, eu já eliminei aquele 2π sobre C que aparece nos três termos. Então essa é a forma como é escrita essa primeira equação. A segunda equação, então a segunda equação é a equação que envolve o x', e aqui mais uma vez vai aparecer um cosseno, mas só que aqui vai ser no caso linha, né? Aqui novamente nesses três termos, lá de cima você vai pegar aquele 2π sobre C, como ele aparece nos três termos, eu já vou cancelar de uma vez, então vai aparecer para esse K'x, vai ser o quê? Vai ser ômega' cosseno de θ', depois a gente vai ter gama, aqui no Kx sem linha, vai aparecer exatamente isso aqui, né? Então vai aparecer ômega cosseno de θ menos VC, e aí depois no K0 vai aparecer só o ômega. Então essa é a relação que a gente obtém. E depois da equação 3. Da equação 3 para a componente y, tanto para o referencial linha quanto para o sem linha. Então você vê, vai ser a componente y é a que tem esse seno, aqui nos dois casos, multiplicado aqui mais uma vez por 2π ômega sobre C e 2π ômega' sobre C. Então daqui, eliminando novamente aquele 2π sobre C, a gente vai ter isso aqui, para o caso linha, e para o lado do caso sem linha, a gente vai ter isso, né? Lembrando que para a componente y ela é igual tanto no referencial linha quanto no sem linha, né? Bom, primeiro, dessa equação aqui, a gente pode fazer o seguinte, eu vou inverter essa equação, eu quero escrever essa equação, o ômega em função do ômega'. Depois eu vou explicar por quê. Então, dessa primeira equação daqui, a gente pode colocar o ômega em evidência, e aí eu passo tudo o que está aqui, dividindo aqui para o outro lado, né? Então aquela equação, ela vai ficar escrita da seguinte maneira, o ômega sem linha vai ser igual a gama, aqui embaixo, gama que multiplica 1 menos V sobre C cosseno θ, e aqui em cima ômega', tá? E aí depois, a outra equação que eu quero, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o que está aqui nessa linha dos dois lados pelo que está aqui nessa outra, quer dizer, isso que eu peguei da equação 3 dividido por isso que eu peguei da equação 2. Lembrando que aqui também eu posso colocar o ômega em evidência, né? Então já vou até colocar aqui em evidência o ômega. Então, quando a gente divide, digamos, o que está aqui por o que está aqui, o ômega' cancela e vai ficar seno de θ' sobre cosseno de θ', vai dar tangente. E do outro lado, o que a gente vai ter? Mais uma vez, eu vou ter aqui um ômega aqui em cima, quer dizer, tudo isso aqui dividido por isso, o ômega vai simplificar com ômega, vai ficar esse seno dividido por tudo que está aqui, né? Então vai ficar seno de θ dividido por
gama cosseno θ menos V sobre C. Tá? Então, eu pego essas duas equações. Então, como eu vou discutir agora, dessa equação daqui, bom, essa daqui de cima, dessa equação daqui, isso aqui vai dar o efeito Doppler, como eu vou falar daqui a pouquinho. E dessa equação aqui, a gente pega justamente o caso da aberração, no caso relativístico, né? Então, vamos chamar isso aqui da equação 5 e aqui da equação 6. Né? Então, da equação 6, vamos fazer primeiro a equação 6. Então, se a gente considera, como eu falei, a gente vai pegar isso aqui sendo o caso da aberração relativística, né? E na aberração a gente quer que o observador, digamos, o observador que está aqui na Terra, ele tem um movimento V com relação ao Sol. Então eu vou considerar, eu sempre falei que o linha que seria o que estaria em movimento, né? Então considerando o referencial linha como referencial do observador na Terra, e o S sem linha como o da estrela em repouso, então aquela equação 6 ela vai poder ser escrita da seguinte maneira. Então, como eu falei aqui, o linha é o observador, então eu vou reescrever essa equação usando essa notação. Vou ficar com tangente de θ, eu vou escrever aqui um O de observador, porque eu estou considerando o referencial linha do observador na Terra, e aí depois o sem linha vai ser justamente o da fonte. Então, eu vou escrever aqui o θ, substituir por θf, de θ de fonte, né? Dividido por gama cosseno θf menos V sobre C. Tá? Então, essa equação daqui é justamente a equação para aberração no caso relativístico. Bom, vou colocar relativística, vou colocar assim. Tá legal? E aí, para você recuperar aquele resultado que eu falei agora há pouco, que a gente viu na primeira aula, o que você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você tem que considerar que o θf é 3π sobre 2, e você, ao invés de trabalhar com aquele θ0, você tem que trabalhar com esse ângulo daqui, que foi o ângulo que a gente, digamos, falou agora, que a gente chama de delta, né? Então é só você reescrever naquela expressão o delta, desculpa, o θ em termos desse ângulo delta. Então, fazendo essas condições de que o θf sendo 3π sobre 2 e tomando a velocidade muito menor do que c, e além disso, escrevendo esse ângulo daqui em termos daquele delta, a gente recupera o resultado não relativístico. Eu deixo isso para vocês verificarem, mas é bem simples verificar isso.
Tá legal? Agora, então, isso aqui era a equação 6, a gente pega a aberração relativística, e agora, a partir da equação 5, a gente vai pegar o efeito Doppler. Então, você vê que de uma única conta eu já peguei os dois efeitos, né? Então, daquela equação 5, a gente vai fazer o seguinte, para o efeito Doppler, a gente vai considerar o efeito Doppler considerando o observador, digamos, a fonte em movimento, no caso a estrela, e o observador parado, né? Então, a gente vai considerar o referencial S, que vai ser o referencial do observador, e o referencial S', que vai ser o referencial lá da fonte. Então, essa equação aqui, então, aqui no caso, sem linha, eu vou colocar aqui um subíndex O, para essas quantidades aqui que estão sem linha, e para essa quantidade aqui com linha, eu vou colocar um F, né? Então, a gente vai obter aquela equação, ela vai ser escrita então, tia gama 1 menos V sobre C cosseno de θ. E aqui é o θ lá do observador. Então, essa aqui que é a forma do efeito Doppler, no caso relativístico, para a luz, né? E aqui você vê o seguinte, você vê que essa equação aqui, primeira coisa que a gente pode observar é que quando a gente toma a velocidade muito menor do que c, então a gente pode considerar que esse gama aqui, ele é aproximadamente igual a 1. E aí nós podemos escrever o ômega 0 aproximadamente como ômega f dividido por, bom, aquele gama eu vou considerar 1, então vai ficar 1 menos V sobre C cosseno de θ0. E bom, esse V sobre C, como eu falei, é um número muito, muito, muito pequeno em comparação a esse 1. Esse θ O, que é o θ do observador, existe uma diferença muito pequena entre ele e o θ da fonte. A gente viu, por exemplo, no caso lá daquele exemplo da Terra, que eu falei na primeira aula, a diferença, aquela aberração naquele caso muito particular, era de 20,5 segundos, né? Então, em geral, a diferença desses dois ângulos, você pega daquela equação que eu escrevi agora há pouco, é bem pequena, e aí multiplicado por esse outro número que também é bem pequeno, então a gente pode reescrever essa equação também da seguinte maneira: no lugar desse θO, eu posso substituir por θF, e aí nesse caso a observação que a gente pega ela se vocês olharem, ela é exatamente igual ao resultado que a gente tinha do efeito Doppler, no caso não relativístico, né?
esse aqui que era o resultado, você vê que já tem, a única diferença é que lá eu tenho um C aqui porque, bom, que é a velocidade da onda eletromagnética, né? Então vocês veem que realmente eu recupero o resultado não relativístico. Tá legal? Agora, vamos ver aqueles casos particulares. Então, para θ O sendo zero, então lembra que o que significa isso? Então, significa que eu tenho uma onda... cadê? Tá aqui. Significa que eu tenho uma onda que está chegando com nesse observador com ângulo θ igual a zero. E aí, nesse caso, essa onda ela está vindo aqui de trás. Significa, então, como eu já tinha falado antes, que corresponde à situação de uma aproximação, né? E quando a onda vem dessa maneira, com ângulo de 180 graus, é o caso de um afastamento, né? Eu tenho o observador aqui, ele está indo para a direita e ele está se afastando. Mas quando ele está... a onda está chegando aqui no observador com ângulo no sentido positivo, que significa que fazendo o ângulo zero com relação ao eixo x positivo, né? Então, essa situação de aproximação. Então, a gente vai ter isso aqui, aproximação. E aí, nesse caso de aproximação, a gente vai ter o seguinte, essa expressão daqui, então aqui esse cosseno aqui vai dar 1, então a gente vai ficar aqui o ômega zero, eu já vou substituir, então, esse gama, você lembra que o gama é 1 sobre a raiz, então aqui vai dar o inverso do inverso da raiz, coloca a raiz em cima, então vai ficar ômega f, a raiz de 1 menos v quadrado c quadrado, e aqui embaixo fica só 1 menos v sobre c. Isso aqui eu posso reescrever da seguinte maneira. Eu posso colocar esse termo aqui dentro da raiz, dessa maneira aqui. Tá legal? E esse termo aqui de cima, eu posso reescrever ele como produto da soma pela diferença. Então vai ficar 1 mais v sobre c, produto com 1 menos v sobre c. Aí esse termo aqui simplifica com esse. E aí você vê, isso aqui é 1 mais v sobre c, e aqui é 1 menos v sobre c. Esse termo é maior do que esse, então tudo isso aqui é maior do que 1. Então tudo isso aqui vai ser maior do que WF. Então nessa situação a gente tem o seguinte, o W0 ele vai ser maior que o WF, né? E isso aqui significa que quando você tem um deslocamento para o azul, né? Tá legal? Por outro lado, se eu tenho θ0 igual a π, a gente já falou que é afastamento. Nesse caso, a gente vai ter, bom, o resultado vai ser parecido com o que a gente fez agora há pouco, né? Então, eu vou ter θf, que multiplica
essa raiz, 1 menos v quadrado c quadrado. A diferença agora que a gente vai ter, aqui eu vou ter cosseno de π é menos 1, então vai dar um mais aqui. Então vai ficar isso aqui dividido por 1 mais v quadrado, desculpa, aqui não é quadrado, v sobre c. Então isso aqui vai dar, eu faço normalmente o mesmo truque. Então vai ficar 1 menos, v sobre c ao quadrado, 1 mais v sobre c dividido por 1 mais v sobre c ao quadrado, e aí esse termo cancela com esse quadrado. Aí a gente vai ter, nessa situação, esse número aqui em cima é menor do que 1, o que está aqui embaixo é maior do que 1, então toda essa raiz aqui vai ser um número menor do que 1. Então tudo que está aqui vai ser menor do que ômega-f. Então nessa situação de afastamento, a frequência observada pelo observador ela é menor do que a frequência emitida pela fonte. E aí quando acontece isso a gente fala que é um deslocamento para o vermelho, porque está diminuindo a frequência. Bom, isso é justamente o que a gente observa aqui da Terra com relação às galáxias, que elas estão se afastando da Terra, e aí você vê o espectro lá de emissão lá dos diferentes elementos, e estão todos eles deslocados, porque a gente chama de deslocamento para o vermelho, né? Então vocês veem que a gente obteve esse efeito Doppler a partir daquela transformação de Lorentz em cima do quadrimomento do fóton, né? Bom, e a gente tem mais um efeito que é o seguinte, então a gente, para a situação quando esse θ0 é π sobre 2, a gente tem o que a gente chama do efeito Doppler transversal. Tá? Então, em geral, então aqui é o que a gente chama de efeito Doppler transversal. Então é só colocar aqui, se a gente coloca aqui π sobre 2, esse termo aqui desaparece, mas vai ficar ainda esse gama, né? Então a gente vai ficar que vou colocar aqui embaixo. O ômega 0 vai ser 1 menos v quadrado c quadrado ômega f. Esse número aqui é menor do que 1, então a gente vai ter que essa situação daqui. E você tem, digamos, esse efeito Doppler transversal é um efeito puramente relativístico, né? Você vê que no resultado não relativístico, que era esse aqui, quando você toma o θ sendo π sobre 2, isso aqui desaparece e as duas frequências são iguais, a observada e a da fonte, emitida pela fonte. Então, esse chamado efeito Doppler transversal, que ocorre
nessa situação do ângulo sendo π sobre 2, é um efeito puramente relativístico. Tá legal? Agora, a gente tem, digamos, de tudo isso que a gente viu, a gente viu nessa última aula que o quadrimomento das partículas, tanto com massa quanto sem massa, contém dentro do quadrimomento a energia e o momento da partícula, né? Mas a gente sabe experimentalmente que se eu tenho um sistema isolado que não recebe nenhuma força externa, não tem trabalho externo, nada, se eu tenho um sistema numa situação como essa, com várias partículas, o momento total e a energia total desse sistema são conservados, né? Agora, quando a gente vai para a relatividade, como eu estava falando, tanto a energia quanto o momento são componentes dessa quantidade quadridimensional que a gente chama de quadrimomento, né? Então, considerando que a energia e o momento são conservados, isso, digamos, como eu falei, é um dado experimental, seria um postulado extra, né? Além lá dos dois postulados da relatividade, né? Eu posso, quando a gente pensa de maneira relativística, essa conservação da energia e do momento, você pode falar isso de uma maneira mais compacta, falando que o quadrimomento é conservado, né? Porque, digamos, como eu falei, obviamente, se você fala que o quadrimomento é conservado, significa que cada uma das componentes, né, tem que ser conservada, e isso implica que a energia e o momento são conservados, né? Então, a gente pode escrever essas conservações de energia e de momento dessa maneira mais compacta, quando eu tenho um sistema isolado, um sistema de partículas isolado, né? E aí vamos ver algumas consequências disso. Como eu já falei agora há pouco, se a gente trabalha direto usando quadrimomento, ou, em geral, quantidades quadridimensionais, as contas ficam muito mais simples, né? Então, vamos aplicar essa conservação do quadrimomento para obter o chamado efeito Compton, que talvez vocês já tenham visto lá no livro do Iceberg, né? Mas vocês vão ver aqui que a gente vai fazer a conta, rededuzir esse efeito usando a conservação do quadrimomento, e vocês vão ver que a conta é muito mais direta, né? Então, só lembrando rapidamente, esse efeito Compton, o que aconteceu foi que o Compton, lá em 1923, ele descobriu esse efeito incidindo raios-x sobre placas metálicas. E digamos que esse raio-x tinha uma determinada frequência Ni, né? E o que ele observou foi o seguinte, que do outro lado da placa você observava, digamos, ou o raio-x da mesma frequência do raio-x incidente, né? Ou também você poderia observar outras frequências de radiação, e que essas frequências dependiam do ângulo, né? Mas o que ele observou é que o resultado, a maneira como essas frequências dependiam do ângulo, era de uma maneira que não dependia do material da placa metálica que ele colocava lá, né? E como não havia, esse resultado não dependia do material que você usasse, significava que a interação que deveria estar acontecendo entre esse raio-x, ou mais precisamente os fótons que estão digamos, nessa radiação de raio-x,
esses fótons deveriam interagir diretamente com os elétrons e não com os átomos do metal, né? Eles deveriam interagir somente com os elétrons livres do metal, né? E por isso que o resultado não deveria depender, digamos, o resultado observado não dependia do material que era usado, né? Então, vamos deduzir novamente como que deve ser essa dependência da frequência em função do ângulo, mais uma vez usando o resultado lá da conservação do quadrimomento, né? Então, digamos que inicialmente eu tenho lá o momento do elétron e do fóton antes da interação. Eu vou usar P para o elétron e Q para o fóton, né? E aí, depois da interação, eu vou colocar um linha, né? Então, P' seria para o elétron, o quadrimomento do elétron, e Q' seria para o fóton. Então, eu teria isso aqui. Isso aqui seria para o... seriam os quadrimomentos do elétron. Isso aqui os quadrimomentos do fóton, né? E, em geral, quando a gente está trabalhando com uma equação desse tipo, uma coisa que é interessante você fazer é sempre deixar de um lado separado o quadrimomento da partícula que menos você conhece coisas, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse Q' para o lado esquerdo, que é o quadrimomento do fóton depois da interação, e vou deixar do lado direito o quadrimomento do elétron, né? Porque, digamos, lá nesse efeito, eu sei qual é a frequência do fóton, a direção do fóton depois da interação, né? Enquanto que nesse efeito eu não sei nada do que acontece com o elétron depois da interação. Então a gente sempre faz isso. O que a gente não sabe, o que a gente sabe menos informação, a gente deixa sozinho de um lado. E aí o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: eu tenho essa relação daqui, e se vale isso com todos os índices em cima, vale a mesma relação com todos os índices embaixo, né? Então vale também essa relação daqui. Agora, tomando o produto dessa expressão daqui por essa expressão daqui, a gente vai ter o seguinte. Então a gente vai ter Pmi, Qmi menos Q'mi, com tudo o índice em cima. Eu multiplico a mesma expressão com os índices embaixo. E do outro lado eu faço a mesma coisa, eu multiplico esse termo daqui com o índice em cima com esse termo com o índice embaixo. Tá legal? Agora, tomando o produto, então a gente vai usar a seguinte notação. Vou ter o produto de Pmi com Pmi. É uma notação que não é muito rigorosa, mas é uma notação que em geral a gente usa. A gente escreve isso dessa maneira, P², tá? É uma maneira simples de escrever esse Pmi. Depois vou ter o produto do Qmi com Qmi, eu vou escrever também assim, Q². E depois vou ter o Q'mi, vai me dar um Q'Q². É a notação que a gente usa, tá? Depois vai ter os termos cruzados, né? O Pmi com esse aqui multiplicado por 2, porque vai ter também esse com Pmi, e a gente sempre pode mudar os índices para cima e para baixo, então esses dois termos são iguais, a gente soma os dois,
E a gente vai escrever esse termo PMI, que mi, que seria um produto escalar desses dois quadrivetores, a gente escreve dessa maneira. Tá legal? E a mesma coisa a gente faz com os outros termos cruzados. Então, eu vou ter um termo PMI com menos o Q', e aqui, novamente, eu vou ter o mesmo termo com esse Q', com esse PMI. Os dois termos se somam. Aqui, no caso, eu vou ter um sinal de menos na frente. Então, a gente vai ter isso aqui, com essa notação que eu estou falando. E, finalmente, eu vou ter o termo cruzado do Q com Q'. Né? Então, eu vou escrever assim, 2 vezes Q'. E isso aqui, eu falei que a gente vai chamar isso aqui de P' quadrado. Tá legal? Agora, a gente tem que esse P quadrado, que é o Pmi, isso aqui a gente viu na última aula, que isso aqui vai ter que ser igual a massa ao quadrado, no caso do elétron, multiplicado por C quadrado. E esse valor é igual tanto antes quanto depois da colisão, né? Porque a massa do elétron é sempre a mesma, né? Então você vê que esses dois termos aqui são exatamente iguais, então eu já posso até cancelar eles, né? Porque eles têm o mesmo valor, que é m quadrado c quadrado, massa do elétron ao quadrado c quadrado. Depois eu vou ter aqui o fóton, né? O Q quadrado é Qmi, que é proporcional à massa do fóton, que é 0. Né? Isso aqui é o mesmo valor também do Q' ao quadrado. Né? Então esses dois termos aqui também somem, que são 0. Então sobram esses três termos aqui igual a 0. Né? Então fica essa expressão. Né? Nota que aqui nessa expressão eu comecei essa conta a partir aqui da soma desses quadrivetores, antes e depois da colisão, mas eu não falei em qual referencial eu estava usando esse resultado. Né? Então essa conta aqui, ela vale para qualquer referencial. Né? Então isso aqui vale em qualquer referencial inicial. Agora, vamos para o caso particular do referencial onde o elétron, antes da colisão, está em repouso. Né? Então, nesse referencial, a gente tem que, digamos, esse aqui seriam as componentes do quadrimomento do fóton e do elétron. Então, antes da colisão, o fóton tem essa energia e o módulo do momento relativístico é isso aqui. Tá? E o elétron, como ele está parado, ele só tem energia igual à energia de repouso e o P é 0. Né? Aí depois da colisão, o que acontece? Esse aqui que vão ser os valores, os novos valores da energia e do momento do elétron depois da colisão, supondo que o momento sai com um ângulo θ com relação à direção incidente. Né? E para o elétron, eu não sei nada e também não me interessa. Né? Qual é a direção que ele vai, quais os valores do momento, não importa. Né? Então, esses são os valores da energia e do momento relativístico dessas partículas antes e depois da colisão, e aí a gente pode reescrever essas quantidades. A gente vai ter o seguinte, então o PQ, o que é o PQ? É o produto escalar, deixa eu escrever aqui explicitamente, é o PMI, QMI, né? E a gente viu que um produto escalar desse tipo é o quê?
ele é igual à energia do elétron antes multiplicado com a energia, tudo isso aqui é antes da colisão, né? Então a energia do elétron antes, vamos colocar aqui explícito, né? Então a energia do elétron sobre C, componente zero desses dois quadrivetores, né? Menos o produto escalar do Q com P. É assim que a gente sempre escreve o produto escalar de dois quadrivetores. Bom, aqui eu já tenho, como o elétron está em repouso, eu tenho que esse P é zero, então isso aqui vai sumir. E agora, substituindo os valores dessas energias, aqui vai dar Hni e aqui vai ser mc quadrado. Hni mc quadrado dividido por c quadrado simplifica, né? Depois, o outro termo que a gente tinha era o produto escalar do P com... deixa eu ver, era o P com Q', e, bom, mais uma vez vai dar Pmi, Qmi, linha, né? Bom, o resultado é parecido com esse aqui, né? Só que agora eu estou pegando aqui o fóton depois da colisão, né? Então vai dar E sobre C, a energia do fóton depois da colisão, menos, aqui vai ter o trimomento do fóton depois da colisão, escalar o momento do elétron. Mais uma vez, o momento do elétron antes da colisão é zero. E aí o que a gente vai ter aqui? A energia do elétron antes é mc quadrado e a energia do fóton depois é o que eu estou chamando de Hni linha. Então vai ficar Hni linha mc quadrado dividido por c quadrado. E finalmente o último termo era Q com Q', isso aqui é o produto escalar do Qmi com Qmi'. Então aqui vai dar a energia do fóton sobre C antes com a energia do fóton sobre C depois, menos o produto escalar do Q do fóton antes com Q do fóton depois da colisão, né? E bom, o que vai dar isso aqui? A energia do fóton antes é Hni, depois é H'N', tudo isso aqui dividido por c quadrado. E depois aqui, para o produto escalar desses dois vetores, o que vai ser? Como você sabe, produto escalar você pode escrever como módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? O módulo do Q antes é isso aqui. O módulo do Q depois é isso aqui, né? E aí depois vai ficar multiplicado pelo cosseno do ângulo entre os dois, né? Então antes o fóton está movendo nessa direção, na horizontal, e depois estavam movendo nessa direção, fazendo o ângulo θ. Então eu tenho que multiplicar por cosseno desse ângulo daqui, né? Então vai ficar, como eu falei, o módulo do Q é H'N sobre C, do Q' é H'N sobre C, e aí depois vai ficar mais multiplicado pelo cosseno daquele ângulo, aqui a linha, desculpa, daquele ângulo θ, né? Juntando tudo, a gente vai ficar com o seguinte, lembra que a gente tinha um sinal aqui, dois sinais de menos aqui e aqui, né? Então a gente vai ficar com H'N M menos H'N' M e depois menos tudo isso que está aqui, né? Tudo isso que está aqui. Então eu vou escrever isso menos,
E eu vou colocar, eu tenho essa parte aqui em comum dos dois, eu vou colocar em evidência, né? Eu tenho aqui H multiplicado por H vai dar H quadrado, Ni' sobre C quadrado, que multiplica 1 menos cosseno de θ igual a 0. Tá? Aqui eu posso fazer algumas simplificações. Então, eu posso cortar esse H que está aqui em todos os termos. Né? Eu vou também dividir tudo por M. Tá legal? E além disso, eu vou querer escrever o Ni', que é a frequência do fóton depois da colisão, em termos do resto. Eu vou querer isolar o Ni'. Né? Então, esses dois termos aqui que tem esse Ni', eu vou botar para o outro lado. Então, a gente vai fazer isso. Então, fica aqui essa frequência Ni. E aí, desses dois termos aqui, a gente vai colocar o Ni' em evidência. Então, vai ficar 1 mais H'Ni sobre mc quadrado, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Tudo isso aqui multiplica o Ni'. E aí nós podemos, então, dividir esse colchete, passar aqui para baixo. Né? Então, nós chegamos que o Ni', que é a frequência do fóton depois da colisão, o fóton espalhado, ele satisfaz essa equação daqui. Né? É o Ni da frequência original dividido por esse colchete. E você vê que, digamos, aqui do lado direito tem lá a dependência do θ, né? Então, como eu falei no início, essa frequência daqui do fóton espalhado, ele depende do ângulo que ele é espalhado. Né? Então, vamos colocar aqui até explicitamente a dependência em θ. E, bom, esse aqui é o famoso resultado do efeito Compton, que é consistente com os dados experimentais. Tá legal? Bom, para a gente treinar mais um pouco, vamos fazer mais um exercício, aplicar isso que a gente acabou de aprender em mais um exemplo. Né? Então, vamos considerar o seguinte, como está aqui nesse enunciado, vamos considerar que eu tenho um pion, que ele está em repouso, e ele decai no muon e no neutrino. Quer dizer, na realidade tem que ser um antineutrino. Né? E no problema pede primeiro para calcular a energia do muon em termos da massa do pion e da massa do muon, e ele fala para a gente considerar que a massa do neutrino é nula. Né? E depois ele pede para calcular a velocidade desse muon, né? Depois do decaimento. Então, basicamente o que a gente tem é o seguinte, eu tenho lá inicialmente, digamos, eu tenho esse aqui é o meson π, e em algum determinado momento ele vai lá decair no muon e no neutrino. Como eu falei, na realidade tem que ser um antineutrino aqui, mas vamos escrever assim. Né?
Então a gente tem essa aqui que é a reação que a gente tem. Então, em termos de, usando a conservação do quadrimomento, a gente vai ter que o quadrimomento do pion vai ter que ser, antes dele decair, né, vai ter que ser igual ao quadrimomento do muon mais o quadrimomento do neutrino, né? Então a gente vai escrever assim, esse aqui, eu coloco entre parênteses, para não confundir, isso não é índice do tensor, mas é o índice porque é o quadrimomento do pion, né? Ele vai ter que ser igual ao quadrimomento do muon mais o quadrimomento do neutrino. Eu vou usar a letra Q para o quadrimomento do neutrino, né? E bom, nessa expressão, como está escrito aqui, ele quer saber, a primeira coisa, a energia do muon em termos da massa do pion e do muon, né? E aqui ele não está, digamos, nenhuma informação sobre o neutrino. Então, como eu falei naquele outro exemplo, digamos, a quantidade que eu não tenho muita informação e eu não preciso de informações dessa quantidade é o neutrino, né? Então eu vou deixar esse termo aqui isolado e passar esse quadrimomento do muon para o lado esquerdo. Então essa equação aqui ela vai poder ser escrita dessa maneira. E aí, a princípio, aqui eu não vou fazer tudo passo a passo como eu fiz da outra vez. Vamos fazer um pouco mais rápido. Então, a gente tem essa expressão daqui, com todos os índices em cima. Aí eu posso pensar que eu posso escrever uma expressão exatamente igual a essa, com todos os índices embaixo, e multiplicar uma pela outra, né? E no final, quando eu faço isso, você vai ter o seguinte, é como se a gente pensasse que eu tomasse isso aqui ao quadrado, né? Não é exatamente isso, né? Porque, como eu falei, eu tenho que multiplicar esses quadrimomentos com índice em cima por exatamente essa combinação com os índices embaixo, né? Mas no final das contas, o que a gente vai ter um termo que vai ser esse PMI com índice em cima, escalar PMI com índice embaixo, que a gente falou que a gente vai usar essa notação. Depois eu vou ter o PMI do muon com índice em cima, escalar com ele mesmo, que a gente falou que vai usar essa notação. E depois vai ter o termo cruzado, que vai ser menos 2 vezes o produto escalar desse quadrivetor por esse quadrivetor, né? Que a gente vai escrever dessa maneira. E aqui a gente vai ter esse quadrimomento multiplicado com ele, com índice embaixo, e a gente vai usar novamente essa notação daqui, né? Bom, aí a gente tem que, a gente já falou antes, quando eu tenho um quadrimomento multiplicado por ele mesmo, a gente sabe que isso aí vai ser igual a massa ao quadrado da partícula, no caso do pion, multiplicado por c quadrado. Então vai ficar a massa do pion ao quadrado c quadrado. Aqui também vai ser a mesma coisa, vai ser a massa do muon ao quadrado c quadrado, menos... então, esse termo aqui bom, tem um 2 aqui na frente, e a gente vai ter, quando a gente tem um produto escalar de dois quadrivetores, o que isso vai dar? Vai dar a componente 0 do primeiro vezes a componente 0 do segundo. Então, vai ser a energia do pion sobre C multiplicado pela energia do muon sobre C, menos o momento relativístico do pion multiplicado pelo momento relativístico, o produto escalar, né, com o momento relativístico do muon.
né? E bom, tudo isso aqui vai ter que ser igual o Q quadrado vai ter que ser a massa ao quadrado do neutrino C quadrado. Mas a gente falou aqui no enunciado, fala que para a gente considerar a massa dele sendo zero. Então a gente vai ter isso. Agora, a gente tem o seguinte, como inicialmente o meson π está em repouso, significa que o momento relativístico dele é zero, né? Então esse termo aqui vai dar zero. Então a gente vai ter o seguinte, bom, repetindo esses dois primeiros termos. E depois desses outros termos aqui, a gente vai ter o seguinte. Bom, inicialmente, a energia do meson π é a energia dele antes da colisão, e antes da colisão ele está parado, então ele só tem a energia dele igual à energia de repouso dele, né? Que é a massa dele multiplicado por c quadrado. E depois eu vou ter a energia do muon, que é justamente o que eu quero calcular, e tudo isso dividido por c quadrado. Bom, c quadrado em cima cancela com c quadrado embaixo, né? A gente pode passar, bom, esse termo aqui para o outro lado. Bom, eu posso fazer isso aqui, né? Então a gente vai ficar com esse termo aqui desse lado. E bom, a gente pode passar agora esse 2mπ aqui para baixo dividindo. Então a gente chega que a energia do meson π vai ser a soma dos quadrados dessas massas multiplicado por c quadrado dividido por 2 vezes a massa do meson π. Tá legal? Onde aqui, bom, toma cuidado, como eu falei, isso aqui não é índice de tensor, né? Isso aqui na realidade é a energia, vou colocar entre parênteses, né? Então esse era o primeiro item, né, que ele perguntava. Aí depois o que ele pede é para a gente calcular qual a velocidade do muon depois do decaimento, né? E para a gente pegar essa velocidade, a gente faz o seguinte. Então esse aqui era o item A. Para o item B, a gente pode usar a expressão geral qual é a energia do muon. Quer dizer, a energia do muon, em geral, a gente aprendeu, a energia relativística do muon tem essa forma aqui. Tá legal? E aí a gente pode... Bom, igualar essas duas diferentes expressões de energia bom, como eu vou querer saber a velocidade, então eu vou igualar e tomar o quadrado, né? Então, igualando e tomando o quadrado dos dois lados, eu já vou colocar aqui direto, vai ficar o muon, quer dizer, desculpa, a massa do muon ao quadrado, c à quarta, dividido, bom, eu tomo o quadrado dessa raiz quadrada, vai ficar aqui embaixo 1 menos v quadrado c quadrado, e do outro lado, bom, vai ficar essa expressão toda aqui ao quadrado. Tudo isso aqui ao quadrado, c à quarta, e aí aqui embaixo vai ficar 4 massa do π ao quadrado, né? Aí eu posso simplificar aqui, eu tenho esse c à quarta que simplifica com esse c à quarta, né? Bom, daqui eu posso passar esse 4 vezes o que está aqui embaixo para o outro lado, essa raiz eu passo para cá. Bom, aí é só manipular essa expressão aqui, é só álgebra, não tem nada muito complicado, né? Então, se vocês fazem isso, deixo para vocês fazerem essa conta, mas como eu falei, é uma manipulação simples
E daqui o resultado final que vocês vão chegar é que, bom, já colocando a expressão sem o quadrado, o resultado final que vocês chegam é que a velocidade do muon vai ser isso aqui. Vai ser o módulo dessa diferença dessas duas massas multiplicado por c dividido por essa expressão daqui. Tá legal? Essa aqui que é o resultado, né, que vocês pegam. Bom, então esse aqui era só mais um exemplo que eu queria fazer com vocês, só para vocês praticarem um pouco mais, principalmente isso aqui, né? Como que vocês manipulam com essa expressão. E vocês veem que a coisa interessante, como eu já falei algumas vezes, né? Quando você faz a conta usando o quadrimomento, você já está automaticamente usando tanto conservação de momento quanto conservação de energia, né? Que é diferente da situação normal, digamos, quando você não trabalha com quadrimomentos nesse tipo de colisão, que aí você tem que montar duas equações, uma equação da conservação de momento, outra equação da conservação de momento, de energia, e você vai ter que combinar essas expressões. E aqui não, aqui você já trabalha as duas conservações numa expressão só. Então fica realmente muito mais direto a maneira como você chega nos resultados finais. Tá legal? Bom, então tá. Então a gente fica por aqui e a gente continua na próxima aula. Então tá. Até mais então.